Nossa convidada, Rafaela Andrade. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada por me receber hoje, obrigada pelo convite também. Bacana. Pessoal, Rafaela é o seguinte, Rafaela é vendedora, negociadora de primeira, trabalhou comigo na Alessank Gin, fui eu que contratei a Rafaela lá na Alessank, e a Rafaela começou como recepcionista, né? E eu não vou falar muito mais, eu vou deixar que a Rafaela conte um pouquinho da trajetória. Vamos lá, Rafaela, conta um pouquinho da tua trajetória, quiser contar um pouquinho antes da Alessank e até onde que você chegou hoje, tá bom? Vamos lá. Bom, então eu comecei na carreira artística, na verdade, muito cedo, com 14 anos eu comecei como modelo. E daí eu fiz vários trabalhos aqui em São Paulo. Quando eu fiquei maior de idade, com 18 anos, eu fui pra fora. Passei 3 anos na Ásia, então eu fiz Indonésia, Índia, Tailândia, fiz vários comerciais. Porém, eu tava sentindo muita falta da minha família, então eu resolvi voltar pro Brasil. Quando eu voltei, um mês depois, conheci a Luísa, fui fazer a entrevista para a vaga de recepcionista na Alessank para trabalhar com vendas. Como eu queria algo fixo e mais estabilidade aqui no Brasil, a oportunidade apareceu e eu falei, tá, vamos lá, vamos agarrar essa oportunidade. E, bom, daí eu comecei, então, na Alessank como recepcionista. Nessa época era, assim, um pouco difícil, digamos, porque era uma rotina totalmente diferente pra mim. Eu comecei com a minha faculdade também, fazendo, né, junto ali. Sim. E daí eu morava muito longe, eu morava com os meus pais na Zona Leste. A Alessank, ela fica no centro, né, de São Paulo, então era ali 1h30, mais ou menos. De busão, né, Rafa? De busão, de metrô. Sim. Então, teve um período que eu fazia a abertura da academia. Eu tinha que estar na academia às 5h45 da manhã. E eu saía da minha casa por volta de 4 horas da manhã. Então, eu pegava ônibus lotado, 4 horas da manhã, metrô. Ia pra academia, abria a academia, voltava. Depois eu ia pra minha universidade. Além disso, eu também não saí totalmente da carreira de modelo e da carreira artística. Então, sim, eu tinha os meus trabalhos como modelo, eu tinha os meus trabalhos como atriz também. Tudo isso em paralelo à rotina que eu tinha. E uma rotina de 8 horas de domingo a domingo, né? Domingo a domingo. Eu tinha uma folga por semana. E daí, nessa uma folga, eu sempre conversava com os fotógrafos pra gente fazer todo o material que eu podia pra eu ir divulgando. Porque eu também trabalhava com o Instagram. Foi uma época que meu Instagram começou a crescer, comecei a pegar muito público, então eu tinha que criar conteúdo. Sim. Daí eu fazia tudo isso, sinceramente, hoje eu paro e penso, meu Deus, da onde eu arrumava tempo pra fazer tudo isso? Mas dava. Até hoje você faz muita coisa, Até né? hoje, assim. E nunca parou. Sempre foi vindo, as oportunidades foram vindo, eu fui agarrando. Sim. E fui me dedicando, porque eu acredito que a gente tem que ter muita força de vontade. E assim, dá pra fazer. Se você vê que certo, dá pra fazer, vai, se joga e faz mesmo. E daí, depois de um tempo trabalhando na Alessank como recepcionista, surgiu a oportunidade de vendas. Assim, surgiu mais ou menos, porque eu fui lá, pedi... mais ou menos. Eu via que os meus colegas que eram vendedores ganhavam muito dinheiro, porque eles trabalhavam com metas, trabalhavam com comissão. E assim, na recepção, não tinha como eu fazer um pouco fixo, mais, né? Era fixo. Então, eu ia lá na sala da Luísa, batia. Teve um dia que eu lembro, foi um dia que eu chorei. Fui lá e falei, Lu, eu quero ser vendedora. Aí a Luísa virou pra mim, olhou e falou assim, não, você não tem perfil de vendedora. Aí eu fui pra casa chorando. Eu falei, meu Deus, o que eu preciso fazer? Eu falei, Mas vamos lá. Esse foi o dia da transformação. Porque ela queria ser vendedora, turma, mas ela não fazia nada pra ser vendedora. Ela era a minha melhor recepcionista, mas ela não tinha se jogado e falado assim, não, eu vou aprender isso, eu vou aprender aquilo. Ou seja, ela não estava preparada. E eu não promovo quem não está preparado. E você não vai perder uma grande recepcionista, a melhor delas, para uma posição que talvez ela ainda não tivesse pronta. Que ela não estivesse pronta. E você não tem perfil, mas não foi só não tem perfil. Você não tem perfil e você não tá preparado. Então foi pra casa chorando. Que show, porque doeu. Doeu. Isso é muito importante, doer. Porque às vezes ela poderia ter desistido, mas não. O que você fez? Aí eu fui atrás. Eu falei, como assim eu não tenho perfil? Então vamos lá, vamos ver o que tá faltando pra eu ter esse perfil. E aí eu fui atrás,
conversei bastante com o pessoal, conversei com a Lu começou a me passar vários treinamentos, várias dicas, o que eu preciso fazer pra vender, como que se faz relacionamento com o cliente, porque eu acredito que as vendas é muito de relacionamento também, Sim. muito networking. Eu lembro que na época, assim, quando tava chegando no final do mês, ali dia 25, 26, a gente precisava de bater meta, eu ia correndo pros clientes que eu tinha mais afinidade, falava, você não tem um amigo pra me indicar? Sabe, você não tem alguém que você conheça, que você acha que tem um perfil, vamos lá, vamos trazer. A gente entende, né, o que dá pra fazer pra correr atrás de vendas, e é tudo networking, é tudo você conversar com os seus clientes, você entender, ser próximo ali e saber qual é o seu perfil. E daí, tudo bem, conversei com a Lu, passei por um treinamento e recebi a minha proposta. Fui promovida a vendas. Sim. Fui a primeira recepcionista, inclusive, da Alessandra. Que foi promovida a vendas. Que foi promovida para vendas. Sim. E, bom, daí quando a gente entrou na parte de vendas, já foi, assim, uma divisão de águas. Eu considero como uma divisão de águas na minha vida, porque ali sim eu aprendi a ter mais maturidade, aprendi a ser mais responsável, aprendi que trabalhar com metas, assim, você tem que realmente dar o seu máximo, dar o máximo de si. E se jogar e acreditar que vai dar certo. É sempre manter a positividade. Sim. Daí, paralelo a isso, também comecei a fazer outras coisas. Nessa época eu fui convidada a fazer um filme de terror, que inclusive, caso vocês queiram assistir, ele tá lá no meu perfil do Instagram. O nome é Ritual de Beleza, meu Instagram é @elandrade. E esse filme, ele foi... nós fomos premiados, nós fomos selecionados para diversos festivais de cinema independente de São Paulo. Perfeito. E assim, era um grupo de 15 pessoas, mais ou menos, que tava ali na produção. E todo mundo trabalhando em paralelo para fazer esse filme. Então, a gente levou 1 ano de gravação para fazer 10 minutos de filme. Quantas folgas você pediu para que eu te desse para fazer o filme? Nossa, eu não lembro, Lu. Eu acho que 0. Porque era tudo, gente, sério, era tudo assim, vamos pegar a escala, tá, aqui eu tenho folga no dia tal e dia tal, então dia tal, eu vou fazer minha gravação. Sim. Eu tenho ou trocava horário, com um colega, ou trocava, né? A gente tinha essa flexibilidade de, putz, eu tenho um trabalho hoje, tenho um ensaio, quem é aqui que pode trocar de horário comigo? Então vamos trocar de horário, mas assim, nunca deixar descoberto, nunca deixar de entregar os resultados, sempre ter a noção que você consegue sim fazer as duas coisas, mas nunca dar preferência pra uma coisa e deixar a outra coisa ali mal feita, senão é melhor nem fazer, né? Perfeito. E nessa época também eu conheci o Amir Islama, que é um grande estilista e assim, é um dos principais nomes da moda nacional de swimwear, de biquíni. Aonde você conheceu ele? Na Alessandra. Ele estava na minha cartela de alunos. Foi um dos alunos que, assim, eu fiz networking, consegui conversar, consegui fazer amizade. E eu falei pra ele, porque assim, a venda não é só você vender o seu produto, é você saber vender o seu potencial também. Perfeito. Então, conversei, falei, olha, estudo moda, tô na área, assim, faz muitos anos, o meu sonho é trabalhar com você, gostaria muito de uma oportunidade, caso surja. E daí a gente tava perto da São Paulo Fashion Week. Ele falou, Rafa, vamos comigo ser minha assistente. Aí eu falei, nossa, incrível, vamos lá. Fiz a São Paulo Fashion Week como assistente dele. Daí, na outra edição que teve, ele me chamou pra ser coordenadora do desfile dele. Sim. Então, assim, já deu um upgrade enorme. E, inclusive, essa experiência de ter feito a coordenação do desfile dele me abriu a porta de entrada na faculdade, na universidade, que é a Belas Artes. Sim. Que hoje em dia é, assim, a 5ª melhor faculdade de moda do mundo. Sim. E foi graças a isso que foi no meu currículo. E, inclusive, eu também fiz networking com uma aluna da Alessandra, que é a Patrícia Cardim, que me abriu a porta, falou assim, olha, o seu currículo tá muito legal, vamos lá na faculdade, vamos conversar, vamos entender o que a gente pode fazer pra te dar uma bolsa, porque é um curso muito caro. E você continuava vendedora da Alessandra. Continuava vendedora, fazendo tudo batendo isso. Cumprindo horário ali. Batendo meta, cumprindo horário, entendeu? Uhum. E daí, foi, assim, foi tudo uma questão realmente de saber se comunicar, saber me vender o meu potencial. E negociação, né? Negociação, é isso, é você negociar, você enxergar as oportunidades e agarrar as oportunidades.
Daí, depois de um tempo, eu acabei saindo da Alessandro, porque eu recebi uma outra proposta para trabalhar como jornalista, porque além de tudo eu também sou jornalista. Também porque você foi fazer o estágio também, né? Sim, eu fui fazer estágio na Rádio Metropolitana. Na verdade, eles me chamaram para fazer o estágio lá, porém eu tinha uma outra vaga nas lojas Marisas, porque eles estavam querendo que eu fosse lá para trabalhar como designer de moda, como estagiária. E aí o diretor da Metropolitana falou, não, eu quero trabalhar muito com você, então vem pra cá, você não passa nem pelo estágio, você já vai direto pra uma vaga efetiva. Porque ele gostou muito do meu currículo, do meu portfólio. Daí eu fui pra vaga efetiva, eu fiz um tempo lá como jornalista, que foi incrível também. Era a época que eu fazia drops de apresentação no Instagram deles, que tem quase 1 milhão de seguidores. Daí toda semana a gente fazia o roteiro, via o que tinha de novidades no mundo musical e falava o nome dos artistas, e ali eu tive uma visibilidade enorme, porque todos os artistas grandes repostavam. Então eu tive repost da Luísa Sonza, do Vitão, da Mirella, da Isa, assim, dos maiores cantores do Brasil. E foi incrível pra minha carreira, foi um passo muito grande, porém financeiramente não tava me compensando tanto. Aí eu voltei pra Alessandro. Aí ela foi bater na cara. Aí ela foi na Tia Lu. Voltei pra Alessandro. Mas aí deixa eu contar, eu vou contar a verdade. Tá. Na época, nós precisávamos contratar um consultor de vendas. E aí eu fiquei sabendo que a Rafa não estava muito feliz. Aí eu peguei o telefone e eu liguei pra Rafa. Fui eu que convidei ela pra voltar. Foi. A Lu me mandou mensagem, falou assim, mandou uma foto, né, de um prédio incrível, falou assim, olha, estou com oportunidade de trabalho. Preciso de vendedores aqui, você não tem alguém pra me indicar, não? Eu falei, não, Luísa. Truqueira. Aí eu falei, então, Lu, serve eu? Bora. E aí a gente retomou sempre, assim, a Lu eu considero como minha mãe profissional, porque... De verdade, Luiz, eu cresci, amadureci, o tanto que eu aprendi com você. Eu tenho uma consideração enorme, ó, vou ficar emocionada. De verdade, assim, eu tenho um carinho enorme, porque você me ensinou muito. E me ensinou muito também até o ponto de eu voar, sabe? O que foi muito importante. Porque a Luísa sempre foi a gerente que olhava pra mim e falava... Sabe, vai atrás de outras coisas também, porque é o seu sonho. Tipo, você tá aqui, você tá entregando o seu resultado, mas você... Ao mesmo tempo, você tem muito potencial para fazer várias outras coisas. Tanto que quando eu recebi a oportunidade para ir para Dubai, que eu acabei de voltar recentemente, faz 1 mês, eu recebi a proposta, eu tava trabalhando na Alessandro, eu cheguei, sentei com a Lu e falei, olha, Lu, recebi uma proposta e, assim, é a oportunidade que pode mudar minha vida financeira, minha vida profissional, minha carreira, eu posso, sabe, voar bastante. E a Lu olhou para mim e ela falou, Rafa, vai porque você tem potencial, vai porque você lutou por isso e eu acredito em você. E ali eu senti tanto conforto, assim, sabe? Eu falei, putz, é isso. Então eu vou me jogar. E eu fui. E deu muito certo. Passei 4 meses em Dubai. Trabalhei como modelo, fiz catálogo, fiz desfile, fiz diversas coisas. Voltei faz 1 mês. E, assim, não poderia estar mais feliz de... Vai voltar de novo, tem uma outra proposta agora. Isso. Não é? Mal cheguei, já vou voltar de novo mês que vem. E tô, assim, num momento muito legal na minha vida e muito feliz pela caminhada também, por todos os processos e por todas as lutas que mesmo foram momentos, assim, bem difíceis, sabe? É você acreditar que vai dar certo. Você se jogar e acreditar que tudo vai dar certo no final. Perfeito. Tá ok? Perfeito. Rafa, tem uma coisa... Eu quero saber se tá ok ali, porque tá saiu. ok. Ah, tá. Gente, é o seguinte, uma pergunta, desculpe te Claro, interromper pra eu não perder aqui. Você teria feito tudo o que você fez se você não fosse boa negociadora? Jamais, porque tudo foi uma questão de vender o perfil, de se vender. Então, ao caso, por exemplo, eu tô conversando com um aluno que eu sei que ele é muito influente, ele pode me ajudar em alguma coisa. Não é nem a questão de você ser interesseiro, sabe? De você falar, putz, essa pessoa, nossa... Não, é a questão de você enxergar a oportunidade. Hoje de manhã nós falamos muito sobre persuasão, nós falamos muito sobre ambição, e nós temos que... Eu estou o tempo todo aqui falando o seguinte, nós estamos aqui hoje para mudar a mentalidade dos vendedores, para eles pararem de acreditar que vendas numa academia é um período de passagem e que eles vão ser uma outra coisa na vida, porque vendedor não é uma boa profissão.
Nossa, jamais, imagina, as vendas, pelo contrário, a gente não consegue fazer nada se a gente não consegue negociar, não consegue vender, né? Você precisa conversar com as pessoas, você precisa fazer o networking, você precisa vender as suas qualidades. Em qualquer lugar que você for, você precisa vender as suas qualidades. Até numa entrevista de emprego. Se você não souber se vender ali, como que eles vão saber que você é a pessoa certa? Né? Pra estar ali naquela profissão, naquela carreira, naquela vaga. Então, a venda ela é importante em todos os aspectos da nossa vida. É assim, você tem que saber, pelo menos, vender o seu perfil e vender o seu potencial. Em que você é bom, sabe? No que você é bom. Onde que eu posso contribuir na tua empresa? Por que você deveria me contratar? Sim. Né? O que eu vou fazer de especial? Mas não, hoje o que a gente vê no mercado, e aqui eu vou generalizar, mercado mesmo. Eu preciso de um trabalho. Quem me contratar, eu tô dentro. Primeira coisa. Ou seja, eu posso trabalhar em qualquer lugar que me pague para fazer qualquer coisa relacionada a vendas. Para vender qualquer tipo de produto, para estar dentro de qualquer marca. Né? Isso, para mim, já é um começo errado. Porque teve uma coisa que eu me lembro que nós conversamos quando você entrou, é que quando você procurou o trabalho, você veio indicada por uma vendedora, que foi a Regina, lembra? Minha E quando a Regina me falou de você, ela falou, olha, ela tem experiência fora do país, ela fala inglês absurdamente bem, ela é uma pessoa bonita, bem relacionada, a cara da empresa. E aí, eu me lembro que quando eu te conheci, eu falei assim, ela é diferente das pessoas que eu tenho aqui. Porque a Rafaela, a ambição das pessoas eu vejo no olho, sabe? É uma coisa que eu falo assim, eu tenho um dom. Se eu tenho um dom, é ver ambição nos olhos das pessoas. Eu vejo se a pessoa ela vai ser grande ou não. Há muitos anos eu faço isso, sabe? E a Rafaela foi uma pessoa que, quando chegou, eu falei assim, não, essa menina é diferente das outras pessoas que estão aqui. E quando ela sentou, foi lá na minha sala e falou, eu quero ser, eu falei, não, eu não tinha dúvida que eu tinha que fazer aquilo com ela, porque eu sabia que ela ia dar o outro passo, ela ia falar, não, peraí. Né? Porque até isso aconteceu comigo. Quando me disseram, você não vai ser promovida, eu falei, por que não? Porque você não está pronta. Eu falei, então peraí, o que está faltando para eu ficar pronta? Então nós temos aqui missão, mostrar para as pessoas que estão vendo hoje o nosso trabalho aqui, que ser vendedor 8 horas por dia não é trabalho pra caramba. Quantas coisas você faz por dia, Nora? Quantas coisas eu faço por dia? Eu dou aula em MBA, eu escrevo blog, eu dou entrevista em rádio, eu dou entrevista em CBN, em televisão, eu escrevo para jornal, eu sou gestora de empresa, eu sou sócia da Nora, sócia da B-House, estamos escrevendo um livro, eu dou aula, eu faço um monte de coisas o tempo todo, o dia inteiro, trabalho 12 horas por dia, de domingo a domingo. Ai, mas é loucura! Não, cara, eu saio pra tomar meu vinho, eu viajo, eu namoro, eu tenho amigos, tenho muitos amigos, né? Eu vivo, mas eu tenho tanto prazer no meu trabalho que o trabalho não é trabalho. Sim. E isso a gente vê na alma das pessoas. Você é uma pessoa assim, ama o trabalho, se dedica, não é dor de cabeça, né? Então, isso faz muita diferença e foi uma coisa que nós falamos no início, ter paixão por aquilo que você faz. Se você não tem paixão por aquilo que você faz, vá fazer outra coisa. Se você não tem paixão pela empresa que você está, vá procurar outra empresa para você trabalhar. Sim. Até você encontrar uma empresa na qual você se identifique com a cultura, com a função, com as pessoas, com o trabalho, né? Talvez você não esteja na função certa e tá tudo bem. Não é pra você, né? Agora tem uma coisa que eu queria comentar aqui, né? Que você comentasse. Quem que é a Rafaela financeiramente quando entrou na Alessan, que é a Rafaela financeiramente hoje? São duas Rafaelas totalmente diferentes, mais madura, uma Rafaela totalmente mais organizada também, porque esse era uma questão que eu não tinha muito, porque eu era muito novinha também, Sim. né? Eu entrei Tem 26 anos hoje, né? Sim. Você é muito novinha ainda, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia sinceramente, eu tô, assim, no meu melhor momento financeiramente. Eu acabei de comprar o meu apartamento à vista, meu apartamento de 92 metros, aqui no centro de São Paulo. Eu fico super orgulhosa dela. E, assim, consegui voltar a ajudar os meus pais, o que era um sonho pra mim também, sabe? Poder, dar um conforto a mais pra eles. A gente tá planejando uma viagem internacional daqui a alguns dias.
Então, hoje eu sou uma Rafaela completamente diferente e eu cheguei onde eu queria. Assim, isso que é o mais legal. Primeira meta, né? Eu bati minha primeira meta. Agora o que a gente faz, a gente dobra a meta. Porque agora eu quero o dobro. Primeira... Se eu vi que uma coisa deu certo, né? A primeira meta deu certo, eu quero agora uma segunda meta aí, mas Perfeito. Um pouquinho maior. Mas, graças a Deus, hoje eu estou, assim, uma Rafaela completamente diferente. E mais confortável, porque, querendo ou não, quando a gente consegue, assim, ter uma vida financeira mais confortável, a gente se sente melhor até, de autoestima, você fica mais seguro, você tem mais tempo também pra fazer as suas coisas. Graças a Deus, hoje eu consigo ter uma organização no meu meio artístico, assim, muito melhor do que eu tinha antes. Então, totalmente diferente. Legal, Rafa. Eu vejo, assim, muita gente quer ter sucesso, poucas pessoas querem pagar o preço do sucesso. Então, quando você vem aqui e fala o seguinte, eu abri a academia, que horas você acordava? 4 horas da manhã. Foi um ano, né, Rafa? Um ano. 4 horas da manhã. Nunca chegou atrasado. Quando chovia, quando Nossa. tinha atraso, quando tinha trânsito, quando tinha... São as adversidades que te trazem a maturidade e trazem toda essa entrega que você tem. Se você não tem o propósito muito bem claro, se você não tá pronta para pagar o preço do sucesso, você desiste na primeira. E aí, agora, é uma reflexão, de fato, muito profunda. Eu tenho... O que você tem de idade, a gente tem de carreira. De carreira. Não pode falar. E assim, eu conto nos dedos de uma mão, às vezes, que eu cheguei atrasada em algum lugar, ou eu não consigo me lembrar a vez que eu faltei em algo que era... Que eu faltei em algo que era importante, alguma coisa assim. E quando a gente fala sobre ser disciplinado, é pagar o preço também. E aí eu sei que muita gente está pensando assim, não, mas a Rafaela é porque ela tinha outros trabalhos, não, porque a Rafaela tinha outra coisa, não, porque a Rafaela fazia mais um monte de coisa. Teve algum momento que você pensou assim, ai, eu não quero mais nada disso? Algum momento você pensou em desistir daquilo que você buscava? Assim, eu acho que já tive momentos de estar muito triste por não conseguir, sabe? Por tentar e não dar certo. Mas no meu coração sempre falava, tenta mais um pouco, sabe? Calma, vai dar certo, você acredita naquilo. Então é algo de lei da atração, que pra mim sempre funcionou muito, de, putz, eu vou ficar pensando naquilo, vou mentalizar que já é meu e vou correr atrás. Porque vai dar certo. Independente se tá muito pesado, se tá muito puxado. Eu lembro que, assim, uma das cenas que eu tinha em mente, que você comentou agora, e faz muito sentido, eu tinha acabado de voltar de uma temporada trabalhando com 3 anos, assim, como modelo internacional. E quando eu entrei na recepção, era uma época que a gente tinha que... O recepcionista tinha que retirar as toalhas sujas do banheiro, tanto feminino quanto masculino. Sim. E assim, pra mim, em vários momentos, aquilo era, caramba, sério, Deus, eu vim, sabe, eu tava quase alcançando aquilo que eu queria no meio artístico. E agora eu tô tirando toalha suada das pessoas, assim, e a gente tirava, e assim, o banheiro masculino, eu lembro que ele era do outro lado da sala de musculação. Então eu tinha que sair da recepção, eu tinha que passar pela musculação inteira. Todo mundo via que ela tava fazendo aquilo. Todo mundo. E eu retirava aqueles sacos de toalha que eram quase do meu tamanho. Eu sou alta, então eram sacos gigantes de toalha suja, assim. Não suja, né? Mas de suor, de banho, assim. E aí eu arrastava aquele saco pela musculação inteira. E as pessoas lá treinando, assim, e todo mundo olhando. E eu falava, meu Deus, eu sou um pouco tímida. Pode não parecer, mas eu sou um pouco tímida, às vezes. E aí eu falava, putz... Não é possível. Ai, é sério. Mas uma coisa eu sempre falava pra mim, inclusive as músicas. Eu lembro que eu prestava muita atenção nas músicas que tocavam na playlist. E aí teve uma vez que eu tava muito triste por causa disso. E aí... começou a tocar uma música que eles falavam assim, Don't worry, child, the heaven's gonna plan for you. Não se preocupe, tipo, filho, os céus têm um plano pra você. Continua. Sim. E aí, continuei. E assim, sabe que esse exemplo da toalha, eu já descarreguei caminhão. Eu já dirigi empilhadeira. Nossa. Eu já abasteci mercadoria em prateleira. Eu fui operadora de caixa. Eu trabalhei em feira livre. Feira livre, minha mãe vendia roupa na feira livre no domingo, em barraca de madeira, né? E uma das coisas que eu aprendi nessa vida é o poder da humildade. O quanto a gente aprende com a humildade, em ser humilde, né? Sim.
E porque carregar a toalha não tem nada demais, mas a gente precisa às vezes passar por esse processo para falar assim, poxa, eu posso fazer isso e eu posso fazer isso com brio, né? Eu tô acostumada, como, né, saiu de modelo internacional lá da Ásia e vim carregar a toalha aqui, mas sempre fez com a cabeça erguida, sempre fez o que tinha que fazer, entendeu? E quando que a gente tirou a toalha suja da equipe de recepção? Quando eu entrei na empresa e eu falei assim, pô, mas não faz sentido o recepcionista tá fazendo esse papel, não tá legal. Para a imagem que a gente está falando aqui de construir a sua própria imagem, eu, como responsável do departamento comercial, eu falei assim, cara, não faz sentido o meu recepcionista repor água, não faz sentido o meu recepcionista tirar a toalha, repor toalha. E a gente foi pegando outras equipes, que são pessoas que trabalham não na limpeza, mas no controle de qualidade, porque a gente foi cuidar da imagem, inclusive, da equipe, que todo mundo trabalha como faxina, como limpeza, né? E não tem nenhum problema você estar lidando com essa etapa, mas, de fato, eu sei o que é para você estar aqui e, de repente, você está limpando um banheiro, de repente, você está fazendo coisas que você não achava que deveria estar fazendo porque você queria estar acima. Você foi aqui e depois você desceu um pouco. Mas a questão da humildade é uma coisa que, se a gente não carrega com a gente, não tenho dúvida, a gente não cresce. Sim, e eu acredito também que às vezes é o próprio universo testando a gente, sabe? Sim. Ah, você quer tanto uma coisa, será que você será que você é merecedor disso? Perfeito. Vamos fazer alguns testes aqui pra ver se você tem humildade suficiente pra chegar onde você quer. Porque também, sem humildade, a gente não chega em lugar nenhum. Perfeito. Eu acredito que tudo, absolutamente tudo que a gente recebe na nossa vida é porque a gente mereceu, de uma forma ou outra. Então, várias vezes a vida, ela dá esses testes pra ver se a gente tá apto ou não pra passar da fase. Sim, ó, a gente pegava cliente, chovendo, pegava o guarda-chuva e levava o cliente no carro. Claro, Né? quantas vezes? Assim, Manobrava carro de cliente. Sim. Quantas vezes? Eu fiz isso bastante lá em Levar Brasília. caixa para evento, grampear Sim. papel, milhões de vezes. E fala, até hoje, né? Encher balão em precisa, festa, Nossa, né? sim. Então, é fazer qualquer coisa que tenha que fazer, independente do nível, da função, fazer bem feito. É nisso que eu acredito, é nisso que a gente acredita, né? Sim, com Fazer amor, bem com amor. feito, independente do que tem que fazer, por mais simples que seja, se a gente faz bem feito. E é isso que você falou, eu acredito muito também, né? O mundo é assim, né? O mundo é redondinho, o mundo é bem redondinho. Você faz bem aqui, lá na frente você vai ter a recompensa, uma boa recompensa. Você fez mal feito, a sua recompensa não vai ser boa. É nisso que eu acredito. Por que eu ganho mal até hoje? Será que você ganha mal porque você não tem as habilidades certas? Ou porque você tem as habilidades certas, mas não faz a coisa certa? Né? O quanto é falta de capacidade técnica e o quanto eu tenho a capacidade técnica, mas não faço o que deveria fazer bem feito. Acho que é uma reflexão interessante aqui, né? Importante. Tá bom? Perfeito. Ok? Maravilhoso, Rafa. Incrível. Foi um Sou prazer. sua fã, você sabe, né? Sou fãzaça. Parabéns. Obrigada, igualmente. Eu também sou fã de vocês duas. Eu acho, assim, o que vocês estão fazendo incrível. E principalmente porque nós somos mulheres e eu fico muito lisonjeada em estar em um ambiente que tem, assim, mulheres poderosas e que vão e mostram que a gente pode, sabe? Eu acho que é isso, que esse é o futuro e esse é o nosso destino, assim, de colocar muita força e mostrar o nosso potencial pro mundo. Maravilha. Obrigada. Obrigada a vocês também que estão assistindo. Valeu, turma. Boa, pode continuar. Vou continuar Luísa. aqui. Eu me despeço aqui da Rafa, sem Bacana. problemas, tá bom? Valeu. Tchau, Lu. Obrigada. Beijo. Até a próxima. Boa. Até.